Eu quero te mostrar uma imagem de Deus que talvez tu carregue sem ter escolhido. Ela aparece assim. Quando algo bom acontece, uma parte de ti pensa: eu mereci isso. Eu trabalhei para isso, eu orei para isso, eu fiz a minha parte. Mas quando algo ruim acontece, a mesma parte pergunta: o que é que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Será que Deus está me cobrando alguma coisa? Será que isso é consequência de algum erro meu? E sem perceber, tu começa a manter um livro caixa com Deus. Débito, crédito, boas ações de um lado, erros do outro, orações de um lado, falhas do outro. E de alguma forma a vida vai passando a ser interpretada como o saldo desse livro. Se algo bom vem, talvez seja porque tu fez por merecer. Se algo difícil vem, talvez seja porque tu falhou em algum ponto. Isso pode parecer fé, pode parecer responsabilidade, reverência, mas talvez seja outra coisa. Talvez seja uma tentativa de prever Deus. Porque se Deus funciona como um sistema de mérito, então eu consigo tentar controlar o resultado. Se eu orar mais, eu erro menos. Se eu me comportar melhor, eu faço tudo certinho. E em troca, espero que a vida flua. Mas e se Deus não for um contabilista? E se ele não estiver mantendo um livro caixa da tua vida? E se a graça for muito mais desconfortável do que o mérito, justamente porque ela não pode ser controlada? Hoje nós vamos olhar para isso. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. No episódio de ontem, nós começamos a examinar a imagem de Deus que nós carregamos, de onde ela veio, quais foram as experiências, que formaram ela, quais foram as figuras de autoridade, que podem estar se misturando, inclusive, com aquilo que hoje nós chamamos de Deus. Então, hoje nós vamos olhar para uma das imagens mais comuns que existem, a imagem do Deus contabilista. O Deus que registra, que pesa, que cobra, que recompensa, que pune, que mantém as contas em dia. E talvez esse episódio te mostre por que essa imagem, mesmo ela sendo tão pesada, às vezes ela parece mais segura do que a alternativa. Porque um Deus que cobra pode parecer mais previsível do que um Deus que ama de graça. Esse é o episódio 2 da série Conhecendo Deus em Quem Eu Creio. E hoje a consciência é: Deus não é um livro caixa. Queridão, queridona, existe uma lógica por trás de manter Deus como um contabilista. E essa lógica nem sempre é sobre fé. Muitas vezes é sobre controle. Pensa comigo. Se Deus ora por mérito, então existe uma regra. Se existe uma regra, eu posso tentar cumprir. Se eu posso tentar cumprir, então eu sinto que eu tenho alguma influência sobre o resultado. Eu posso orar mais, me esforçar mais, aceitar mais e errar menos, controlar os meus pensamentos, policiar melhor os meus sentimentos, ser uma pessoa melhor. E em troca, espero que Deus me recompense. Espero que as portas se abram, que as coisas funcionem, que a vida fique mais leve, que o sofrimento diminua, que Ele me proteja de certas dores. Isso é pesado, mas é previsível. E muitas vezes o ser humano prefere um desconforto previsível a um amor que não consegue controlar. Porque o previsível dá uma falsa sensação de segurança, mesmo que doa, que aprisione, que canse. Se eu acredito em um Deus contabilista,
Pelo menos eu sei o que fazer. Eu sei onde apertar, eu sei como performar, eu sei como tentar manter o saldo positivo. Pegou? Mas quando eu encontro com um Deus que ama por graça, a lógica muda completamente. Porque a graça não me dá uma alavanca. A graça não pode ser manipulada. A graça não entra numa planilha. A graça não responde ao meu controle. A graça só pode ser recebida. E receber, para quem aprendeu que precisa merecer tudo, é profundamente vulnerável. Talvez por isso tanta gente prefira um Deus que cobra. Porque com um Deus que cobra, pelo menos a pessoa sente que sabe o que precisa fazer. Mas com um Deus que ama de graça, não existe barganha. Existe entrega. E aqui tá o que o Deus contabilista custa de verdade. Ele transforma a vida espiritual em uma tentativa constante de equilíbrio a saldo. Ele transforma a vida espiritual em uma tentativa constante de equilibrar o saldo. Tu nunca descansa completamente, porque sempre existe a possibilidade de que o saldo esteja negativo sem que tu saiba. E qualquer coisa difícil que acontece na vida é imediatamente processada como uma possível cobrança. Uma doença, uma perda, uma porta que fecha, um relacionamento que não dá certo, um dinheiro que não vem, uma resposta que demora, uma fase mais desafiadora. Daí aqui dentro algo pergunta: será que isso é castigo? O que eu fiz para merecer isso? Onde eu falhei? Será que Deus está me ensinando uma lição? Será que Ele está decepcionado comigo? E talvez tu não consiga nem dizer isso em voz alta, mas tu sente. E tu sente no corpo, tu vai sentindo uma oração, tu vai sentindo a culpa, tu vai sentindo o desafio de descansar. E esse processo, ele não nasce necessariamente das escrituras, muitas vezes ele nasce do livro caixa interno que tu projetou sobre Deus. E existe algo ainda mais doloroso. Quando tu enxerga Deus como um contabilista, nem o bem tu consegue receber em paz. Porque se o bem é recompensa, ele pode ser revogado quando tu deixar de merecer. E se o amor depende do teu desempenho, tu precisa sempre manter o desempenho. Se a bênção depende do saldo positivo, tu precisa vigiar o saldo o tempo todo. Então, tu não vive uma relação. Tu vive uma gestão de risco. E gestão de risco, gente, não é amor. É um medo organizado, é um controle espiritualizado. É ansiedade com o nome de fé. E talvez hoje Deus esteja te convidando a soltar esta planilha. Em Mateus 20, Jesus conta uma parábola que incomoda quase todo mundo que já trabalhou duro por alguma coisa na vida. Um proprietário sai de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha e ele combina com eles um valor justo por um dia de trabalho. Mais tarde ele contrata outros trabalhadores, depois mais outros. E já quase no final do dia, quando faltava muito pouco para a noite, ele contrata um último grupo. E algumas pessoas trabalham apenas 1 hora. Mas quando chega no momento do pagamento, algo inesperado acontece. O dono da vinha paga o mesmo valor para todos. Os que trabalharam o dia inteiro recebem um combinado. E os que trabalharam só 1 hora também recebem o mesmo. Os primeiros ficam indignados. Eles dizem assim: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. E tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. E a resposta do proprietário é muito forte. Não, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti.
Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? E essa parábola, ela mexe com a nossa ideia de justiça. Porque dentro da lógica do mérito, parece injusto. Como assim alguém que chegou no fim e recebe o mesmo que quem trabalhou o dia inteiro? Como assim alguém que se esforçou mais recebe igual? Como assim? A conta não fecha. E é exatamente esse o ponto. A graça não fecha na conta do mérito. A indignação dos primeiros trabalhadores não veio porque eles foram prejudicados. Eles receberam exatamente o que havia sido combinado. A indignação veio porque o outro recebeu generosidade. E o sistema de mérito nos ensina a interpretar a generosidade dada ao outro como uma injustiça contra nós. Mas o proprietário não estava operando por contabilidade, ele estava operando por generosidade. E talvez seja isso que Jesus esteja nos mostrando hoje. Deus não é um contabilista, ele é generoso. E generosidade não obedece à lógica do nosso livro caixa interno. Eu preciso te mostrar o que essa parábola muda. Se Deus opera por generosidade, não por contabilidade, então as coisas boas que chegam até ti não são prova de que tu acertou o suficiente. E as coisas difíceis que tu enfrenta também não são prova de que tu errou. E olhar por esse ponto de vista dá uma aliviada, né? Só que também assusta. Porque tira de nós uma falsa sensação de controle. Se eu acredito que tudo é mérito e eu tento garantir o bem, me comportando bem, mas se existe graça, eu preciso confiar em um caráter que eu não controlo. E confiar sem controle é um dos maiores exercícios de fé. Porque tu não consegue manipular a graça. Tu não consegue comprar, nem negociar, nem merecer. Tu não consegue administrar. Tu só consegue receber. E talvez seja esse o ponto mais difícil para tantas pessoas que aprenderam a dar conta de tudo. Receber. Sem ter produzido, sem ter provado, sem ter garantido, sem ter preenchido todos os requisitos. Receber, porque essa é a natureza de Deus. Deus é bom. Não porque tu conseguiu manter uma planilha impecável. Isso não significa que as nossas escolhas não importam, certo, crianças? Não significa que as nossas atitudes não tenham consequências. Não significa que nós podemos viver de qualquer jeito. Significa apenas que o amor de Deus não nasce do nosso desempenho. Nasce do caráter dele. E talvez conhecer Deus seja justamente sair da lógica do cálculo e entrar na lógica da confiança. Romanos 11:6 diz assim: estou procurando aqui. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, se é pela graça, já não é pelas obras. Paulo faz aqui uma distinção muito clara. Não é um pouco graça e um pouco mérito. Não é Deus me ama pela graça, mas me mantém pelo desempenho. Não é Deus me acolhe pela graça, mas me abençoa só quando eu provo que eu mereço. Não é Deus é bom, mas eu preciso garantir que Ele continue sendo bom comigo. Se é graça,
não é obra. Se depende de mérito, deixa de ser graça. E talvez a gente use a palavra graça, mas ainda viva com o corpo inteiro preso à lógica do merecimento. Tentando merecer descanso, merecer cuidado, merecer amor, merecer resposta, presença, bênção, paz. Mas graça merecida não é graça, é pagamento. E Deus não nos chama para uma relação de pagamento. Ele nos chama para uma relação de amor. Soltar o livro caixa não significa deixar de amadurecer. Significa parar de acreditar que o amor de Deus depende do teu saldo. Queridão, queridona, o Deus contabilista, ele não nasce do coração de Deus. Nasce muitas vezes da nossa necessidade de controle. Porque um Deus que cobra parece mais previsível do que um Deus que ama de graça. Mas Deus não opera por mérito, ele opera por generosidade. E generosidade não segue a lógica do nosso livro caixa interno. O que chega de bom não é necessariamente recompensa. E o que chega de ruim não é necessariamente castigo. Existe graça. E graça se recebe. Não se administra. Então hoje o exercício é uma auditoria no teu livro caixa interno. E eu quero que tu pense na última vez que algo desafiador aconteceu na tua vida. Agora eu quero que tu me responda com honestidade. Qual foi a primeira reação interna que tu teve? Se não foi perguntar a si mesmo, o que eu fiz de errado? Tu já interpretou alguma dificuldade como um possível castigo de Deus? Tu já sentiu que precisava descobrir qual era o teu erro para explicar uma dor? Escreve. Lembra que não é para buscar culpados, né? É para enxergar. Agora eu quero que tu pense numa situação em que alguém recebeu algo bom e dentro de ti, tu te sentiu injustiçada. Essa é excelente. Talvez eu tenha pensado assim, mas eu me esforcei mais. Eu fiz tudo certo. Eu merecia também. Porque ela recebeu e eu não. Agora tu escreve. Quando isso aconteceu, eu senti. E deixa vir. As primeiras coisas que vierem. Sem julgamento, dando espaço para tudo que é, tal como é. É só assim que acontece cura. E depois tu escreve assim. O que essa reação revela sobre a maneira como eu entendo o jeito que Deus distribui o bem? Presta atenção nessa pergunta. O que essa reação revela sobre a maneira como eu entendo que Deus distribui o bem? Tá? Só escreve e deixa vir. Nesse terceiro momento agora, eu quero que tu escreva, mesmo que uma parte tua ainda não acredite completamente, eu quero que tu escreva assim: eu escolho considerar que o que recebo de bom não é porque eu mereci suficientemente. E o que eu enfrento de difícil não é porque eu falhei bastante. Existe graça e eu tô aprendendo a receber. Agora, meu amor, lê isso em voz alta. E não precisa, né, que a ansiedade desapareça. Só precisa abrir espaço, meu amor, para um novo ponto de vista. A possibilidade de que Deus não esteja fazendo contas contigo. Vamos à nossa oração.
Pai, hoje eu reconheço quantas vezes tentei te encaixar no meu livro caixa. Quantas vezes eu confundi a tua generosidade com um sistema de méritos. Quantas vezes eu tentei entender a vida como recompensa ou castigo. Quantas vezes, Pai, eu olhei para as dificuldades e pensei que talvez o Senhor estivesse me cobrando algo. Me ajuda, Pai, a soltar a lógica. Me ajuda a conhecer o teu coração para além do meu medo. Me ajuda a receber graça sem tentar merecer. Me ajuda a confiar, Pai, que o teu amor não depende do meu saldo. Que cada pessoa que ouvir esse episódio comece a soltar um cálculo constante. Que nós possamos parar de viver a fé como uma gestão de risco e que a tua generosidade, Pai, nos encontre, que a tua graça nos desarme, Pai. E que aos poucos nós possamos aprender a descansar, dando o que nós conseguimos provar, mas em quem tu realmente és, Pai. Em teu santo nome, Pai, amém. Amém e amém. Tu não precisa mais manter as contas, porque talvez Deus nunca tenha aberto esse livro. Talvez quem abriu foi tu, com o material que tu tinha, com o medo que tu aprendeu em algum lugar, com a necessidade de prever aquilo que só pode ser conhecido por confiança. Hoje tu pode começar a fechar esse livro. Não porque comportamento não importa, mas porque o amor dele nunca dependeu do saldo. Sempre foi graça, sempre foi generosidade, sempre foi mais sobre ele do que sobre o que tu consegue acertar. E no próximo episódio nós vamos olhar para uma pergunta que muita gente nunca faz em voz alta, porque parece perigosa demais. Por que Deus permitiu isso comigo? E a forma como tu responde essa pergunta, ou a maneira como tu evita responder, revela muito sobre que Deus tu realmente carrega dentro de ti. Então amanhã nós vamos olhar para isso de frente, sem fugir, sem respostas prontas. Então eu te vejo amanhã às 7h07. E se essa reflexão falou no teu coração, compartilha com alguém que também precisa fortalecer a fé. E se tu sente que precisa olhar para si com mais profundidade, compreender as tuas dores, a tua história e fortalecer a tua conexão com Deus, saiba que tu não precisa fazer isso sozinho. Através da terapia integrativa sistêmica, do reiki, das constelações familiares, eu ajudo pessoas a desenvolverem consciência, cura emocional e espiritualidade viva. Me chama no Instagram, @GraceCondorfer, que vai ser uma alegria caminhar contigo. Lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui, certo? Curte, comenta e compartilha, porque eu te espero amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!